A cidade crescia a olhos vistos, porém havia muitos obstáculos a serem vencidos, a exemplo do rio Itajaí a sul, onde alguns trechos não eram propícios à navegação de médio e grande porte. Para iniciar a construção da ferrovia, chegava ao porto de Itopava Seca, no início do século XX, a locomotiva Macuca, batizada assim para lembrar um pássaro da fauna local. Esta máquina foi muito importante para a construção dos primeiros quilômetros da ferrovia, pois puxava a composição que transportava os trilhos para o avanço do leito ferroviário. A inauguração oficial da Estrada de Ferro de Santa Catarina, trecho primeiro entre Blumenau e Indaial, aconteceu no dia 3 de maio de 1909. Às 8h30 da manhã, a locomotiva que puxaria a composição da viagem inaugural, sob festivos apitos e ornamentada com palmas e flores, reunia à sua volta autoridades, trabalhadores e convidados. Era notável o progresso que a ferrovia traria para toda a região. O transporte por tração animal desenvolvia uma velocidade média de 5 km por hora. Já a locomotiva era 8 vezes mais rápida. Além disso, viajava-se com conforto e segurança no abrigo dos vagões de primeira e segunda classe. A evolução dos meios de transporte em Blumenau se deu num contexto em que a pequena indústria estava em pleno desenvolvimento, impulsionado pela introdução da energia elétrica na região. Mas na prática, o transporte coletivo encontrava em Blumenau ruas sinuosas, desprovidas de pavimento e repletas de buracos. Em meio a esse conturbado trânsito é implantado o primeiro ônibus motorizado. O veículo oferecia 12 lugares sentados e 2 em pé. Este meio de transporte, em 15 anos de atividade, dispunha de apenas 4 linhas de ônibus em Blumenau. Atualmente existem na cidade 97 linhas, sendo que 257 ônibus circulam por 277 ruas, para realizar o transporte diário de 120 mil passageiros. A Primeira Guerra Mundial criou condições para que se acelerasse a expansão da economia blumenauense. Enquanto isso, a ferrovia, além do transporte de cargas e passageiros, representava no Vale do Itajaí uma função social imensurável. As estações eram locais da chegada do trem, das novidades, de visitas ilustres, de cartas, serviços de telégrafos e telefone. Era responsável pelo transporte de grandes safras de mandioca produzidas no Alto Vale para serem exportadas através do porto de Itajaí. Fazia o carregamento da madeira extraída do Planalto, como também do gado. O transporte de passageiros acontecia sem baldeações, fato inédito em percursos e distâncias consideráveis. Por tratar de um empreendimento alemão, com a Primeira Guerra Mundial, o governo assume o controle da Estrada de Ferro de Santa Catarina e também incorpora a Companhia de Navegação Fluvial a Vapor. Blumenau sofre o primeiro impacto com o aumento do preço dos combustíveis e a comunidade volta a utilizar charretes e carroças para o transporte de cargas e passageiros. Com
Com o aumento de tráfego urbano, fica estabelecido que os condutores de automóveis e carroças se submetam a exame sob pena de multa. Para celebrar 75 anos de fundação, uma grande exposição industrial foi realizada para marcar o evento. A criatividade e iniciativas pioneiras do estado também se fizeram presentes em Blumenau. Nos anos 20, um grupo de blumenauenses construiu o primeiro planador em terras brasileiras. E numa tarde de domingo, a aeronave deslizou pelo solo e em poucos segundos decolou sob os aplausos da multidão. Porém, foi perdendo altitude até espatifar no solo uma de suas asas. Somente 5 anos depois, o blumenauense revive o antigo sonho de voar, quando o primeiro avião aterriza na rua Coronel Federsen. O fato mais espetacular relacionado à aviação aconteceu nos idos dos anos 30. Foi quando as fábricas fizeram silvar longamente seus apitos e os sinos das igrejas repicaram chamando todos os habitantes. Era o dirigível alemão von Hindenburg, sobrevoando a baixa altitude o céu de Blumenau. A população saiu às ruas para assistir àquele momento extraordinário. O enorme dirigível, num voo sereno e majestoso, passa sobre parte da Rua 15 e vai se distanciando até desaparecer na linha do horizonte. Já na década de 40, o interventor federal Nereu Ramos inaugura o aeroporto Quero-Quero. E no ano seguinte, o Aeroclube de Blumenau forma a primeira turma de pilotos. Atualmente, o aeroporto está apto para pousos e decolagens de aeronaves de pequeno porte. Composto por uma pista com 1.450 metros de comprimento, opera diariamente em condições visuais.